Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Sejam todos bem-vindos, porque com a graça de Deus estamos começando aqui na nossa rede Século XXI o nosso programa Vida e Saúde. O programa que já tem essa marca registrada aí no seu coraçãozinho, a união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntas no programa Vida e Saúde. E já se encontra nos estúdios do Vida e Saúde a doutora Adriana Cunha. Ela é médica alergista e imunologista, médica do hospital também das clínicas da USP. Aceitou o nosso convite hoje para falar de um tema muito interessante, gente. Quantas pessoas sofrem de alergias respiratórias, alergias alimentares, alergias da pele? Tudo isso nós vamos hoje entender. Se tem alguém nesse planeta que entende do assunto, está aqui hoje, viu, gente? Aceitou nosso convite para entrar na sua casa, para responder, tirar todas as nossas dúvidas. E é claro, o programa fica muito mais interessante quando você participa, quando você interage, quando você liga. O telefone é de graça, minha gente, 0800 777 0021. 0800 777 0021. Tem o fixo, 19 3871 9620, 19 3871 9620. Se ainda quiser mais um recurso, e-mail videsaude@rs21.com.br, videsaude@rs21.com.br. Então vai ligando, liga para o seu vizinho, liga para a sua vizinha. O assunto hoje, alergia. Quer entender? Glúten, tudo mais. Vamos entender o que é isso. A intolerância à lactose, lactase, a diferença. Tudo isso hoje é o dia de nós aprendermos sobre alergias. A nossa superprodução preparou a matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo sobre alergia. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. Alô, você! No último dia 1 de julho foi aniversário do nosso querido apresentador Frei Rinaldo. E é claro que a nossa equipe não poderia deixar de prestar essa homenagem no dia de hoje. Frei Rinaldo, parabéns! Que Deus te ilumine em todos os momentos de sua vida. Que surpresa, que você continue distribuindo alegria a todos que lhe conhecem. Tenha sempre uma palavra de fé para o próximo. E é claro, continue sempre trazendo informações sobre saúde para nossos queridos amigos de casa. Que Deus te abençoe hoje e sempre. São os votos sinceros de sua equipe do Vida e Saúde. Essa é a hora, essa é a hora, essa é a hora. Por quê? Na festa da vida, Jesus te convida, Ele é teu amigo. Na festa da vida, Jesus te convida, Ele é teu amigo. Na festa da vida, Jesus te convida, Ele é teu amigo. Olha, gente, eu não sei. Agora eu entendi, Mariana. Frei, a gente já preparou um VTzinho, então quando começar o VT, olha para a tela. Então eu fiz esse movimento, mas obrigado, Mariana, obrigado a toda a equipe aqui do Vida e Saúde, obrigado de coração à equipe do Caminhos da Fé, da Missa da Saúde, nosso muito obrigado, que Deus abençoe. É bom poder celebrar o dom da vida com vocês, viu? A amizade de vocês faz um bem enorme, viu? Isso eu digo para vocês, a amizade de vocês faz um bem enorme, viu? Agora temos a matéria ou não? Não tem matéria. Então vamos acolher então com muito carinho aí a doutora Adriana Cunha. Doutora, desculpa aí, desculpa aí. Ela que é médica alergista, doutora, seja muito bem-vinda. Parabéns. Que honra... Obrigado, doutora. Que honra recebê-la aqui, doutora. Obrigada a vocês. A senhora viu, doutora, o que a nossa equipe apronta aqui, né? 17 anos de casa já, doutora. 17 anos. 17. Já a senhora hoje aqui, vindo aqui, a doutora... Já estamos quase à beira dos 1000 médicos entrevistados. Né? Essa é a prestação do serviço, esse é o Vida e Saúde que faz essa diferença de... Eu estou muito contente quando a gente vê outras emissoras de TV que também já tem essa preocupação de trazer quadros de saúde, né? E eu estou, graças a Deus, assim que... Começamos aqui, né? Somos a TV, Rede Século XXI. Esse programa eu trouxe do rádio, fazia o programa no rádio lá em São Paulo, e aí trouxe uma proposta, o Padre Eduardo pediu, Frei, traz outro programa, cria outro programa. Eu trouxe do rádio, um programa do rádio para televisão, com formato de televisão. Aí nasceu o Vida e Saúde, que já entrevistou mais de 1.200 médicos, mais diferentes, quase 1.000 médicos. Então, é uma honra muito grande poder celebrar isso, celebrar essa vitória. E hoje com a senhora aqui presente, viu, doutora? Né? Bem-vinda, viu? Obrigada. Bem-vindo, obrigado, gente, obrigado, equipe. Então, hoje o assunto alergias. Doutora, a gente está a alergia, ela se manifesta
de acordo com a estação, tem um tipo de alergia diferente ou não? Isso principalmente as alergias respiratórias, Frei. A gente percebe que tem estações que, por exemplo, na época do frio, né, as alergias respiratórias exacerbam mais. Mas outros tipos de alergias, como alergias de pele dermatológica, geralmente pioram mais no verão. Entendi. Quando a pessoa tem mais suor. Agora, alergias alimentares, não. Toda época do ano, depende da estação do alimento, então, vamos supor, né? Se for específico para algum alimento. Aliás, podemos ir lá na tela, diretora? Podemos ir lá? Doutora, eu já estou vendo aqui a telinha aqui, a nossa equipe trabalhando como sempre, né? Nossa equipe preparando. Doutora, a gente preparou algumas telas, nós queremos convidar a senhora aqui para comentar. A senhora falou sobre alergias alimentares. Alergias alimentares mais comuns em crianças. Quais são, doutora, os elementos aí, os alimentos? O bom é a gente saber que em relação às alergias alimentares, hoje em dia se fala muito, né? E é bem menos do que se fala. Hoje em dia, de 3 a 10% das crianças podem estar acometidas com algum tipo de alergia. Então é baixo índice? De 3 a cada 10? É alto, 30. Mas assim, relativamente do tanto encaminhamento que eu recebo, geralmente eu descarto muito mais diagnósticos do que confirmo. Entendi. E isso eu gosto de explicar bastante, porque eu detesto restrição à toa. Então, eu acho bom, restrição é sofrimento, né? Tirar esses tabus, desmistificar muita coisa, viu? Quero explicar isso direitinho. Mas em crianças, o principal alimento de todos é, sim, o leite em primeiro lugar. Leite de vaca. Quem tem alergia ao leite de vaca geralmente tem reação cruzada também com leite de cabra, então não adianta substituir. Eu vou interrompendo, posso interromper? Pode sim. Ou seja, doutora, a senhora falou leite de vaca, de cabra, enfim, mas o leite materno não. O leite materno, ele é uma amamentação, não tem processo alérgico. Não, aí. O que pode acontecer é a ingestão de leite de vaca pela mãe e haver uma passagem para o leite materno. Entendi. Aí, isso provocar reações no bebê. Ou seja, a mamãe tá amamentando. Sim. Ela faz ingestão de leite de vaca, outro tipo de leite, e aí pode passar alguma substância, algumas proteínas do leite, e às vezes a mãe precisa fazer a restrição. Entendi. Para que a criança melhore. Existe algo também como hereditário ou não? Existe uma tendência genética para doenças alérgicas em geral, mas não quer dizer que se a mãe teve, ou o irmão tem, que o outro vai ter. Entendi, doutora. Em segundo lugar, então, que a gente percebe soja, aí que vem ovo, glúten é muito da doença celíaca, né? Então, hoje em dia tem muito modismo em torno do glúten, também o índice é menor ainda. A gente vai aprofundar sobre o glúten, fica tranquilo, viu? A gente está falando agora em crianças, né? Também pode ocorrer em crianças amendoim, frutos do mar, castanhas. Esse é um tipo de alergia mais persistente, essas. Entendi. Agora, alergia ao leite, ao ovo, à soja, a boa notícia é que costuma sarar. Opa. Depende do tipo de reação, mas em geral tem época para sarar, sim. Depois a gente preparou, inclusive, uma tela entre intolerância e alergia. Qual é a diferença das duas aqui? A gente já vai chegar nessa tela. Então, doutor, isso aqui para a criança é o mais comum, leite, soja e leite, ovo, soja, trigo, aí depois existem também amendoim, frutos do mar. Leite pode castanhas. ser em pó também, doutora? Leite Sim, é leite? O leite é importante essa pergunta. O leite de vaca, ele contém nas fórmulas infantis. As fórmulas infantis são feitas de leite de vaca. Então, leite da fórmula, os leites em pó, leite de saquinho, todo tipo, pode acometer até o leite, então, que a mãe ingere e passa pelo leite dela. Como é que a mamãe sabe que aquela criança está tendo alergia por causa do leite? Existem dois tipos de alergia ao leite, né? A que a gente chama mediada pelo anticorpo IgE, que é a que dá positivo nos exames em geral. Essa é aquela criança que pode ter placa de urticária no corpo imediatamente. A pelezinha fica avermelhada? Fica avermelhada imediatamente depois do consumo do leite. Não é 1, 2 dias depois ou muitas horas depois, não. Falta de ar imediatamente também. Entendi. Pode vomitar, pode ter diarreia, pode inchar olho, boca, mas tudo isso imediato. Existe o tipo de alergia não mediada por esse anticorpo IgE. E aí as reações são mais tardias, 1, 2 dias depois, geralmente é mais bebê, e eles apresentam com sangue nas fezes, cólicas intensas, muco, que é aquele catarrinho nas fezes, às vezes dificuldade de ganho de peso, refluxo intenso que não sara com tratamento. Isso em qualquer um desses produtos aqui, doutor? Principalmente o leite e a soja são esses, mas dessas reações imediatas, qualquer um desses. Então, a criança tomou, a mamãe deu uma madeira lá, deu lá o leitinho, enfim, tomou, imediatamente começa um processo alérgico ali. Isso. Né? Então, a mãe tem que fazer o quê? Tirar. Isso, a mãe tem que procurar o médico, confirmar e tirar, suspender, até a gente chegar ao momento certo de
ver quando E que aí, vai sarar. leite e soja, de repente são os dois substâncias assim, importantes no processo da formação do cálcio, etc. Se bem que o leite materno é fundamental, é essencial. E aí, o que ela pode substituir? Quando é para criança, Quando é para criança? aí vira um auê, que aí as mães viram as experts de receitas, Entendi. né? Aprende que tirando soja, tirando leite, tem a opção do leite de castanhas, existe, se não existe esse tipo de alergia. Vai aprendendo outras receitas. Em vez do leite, colocar água. Tem alguma receita? O seu filho aí tem alergia ao leite, à soja, algum desses produtos Existem aqui? muitos sites. E se você tem já, mamãe, receita, liga para cá, passa a receitinha para cá que a gente distribui também, viu? Mais uma tela aqui, vamos caminhar. Depois a gente vai conversar tudo isso de novo. Alergias alimentares mais comuns em crianças mais velhas. Aí a criança já não é tão pequenininha, virou adolescente, já na formação aí já num processo já bem mais sólido, doutora. E adultos também, tem bastante desse tipo de alergia. O principal que eu gostaria de destacar são os frutos do mar. Frutos do mar, por quê, doutora? Frutos do mar tem que ficar bem atento, porque eles têm uma reação cruzada entre si de 75%. Então, se você tem do camarão, você tem grande chance de ter da lagosta, você tem grande chance de ter do marisco, O que da acontece lula. no organismo quando a senhora falou assim, fica avermelhado, respiratório? A pessoa incha, o que fica? O que acontece? O organismo reconhece aquilo como a gente objeto chama estranho. de um objeto estranho. Quando ele faz isso, a pessoa que já é predisposta tem um anticorpo ali prontinho, só na espreita esperando. Entendi. No momento que o alimento estranho entra, ele gruda nesse alimento e ativa as células de alergia. E essas células de alergia, elas liberam substâncias que provocam tudo isso. E tem risco, sim, de vida esse tipo de reação que eu comentei. Corre risco de vida, inclusive? Muito, muito, muito. Principalmente frutos do mar. A pessoa incha, não respira Amendoim, direito. isso, tem risco de fechar a glote, como as pessoas falam, né? Então, essas pessoas têm que ter orientação médica certinha, portar um plano de ação que a gente fala o que fazer, cada sintoma, caneta de adrenalina autoinjetável. Doutora, tem algum teste, por exemplo, assim, a alergias crianças mais velhas e em adultos? Tipo assim, eu vou lá onde? Onde que eu tenho? Eu vou lá com a doutora Adriana, assim, eu quero fazer um teste para ver se eu sou alérgico a alguma coisa. Existe isso já hoje? Existe. E essa pergunta é outra coisa ótima que eu gosto de responder. O teste, ele só é sensível, que a gente fala na medicina. Então, ele só serve mesmo se a pessoa tem sintomas combinando. Então, Como assim? Sintomas. Então, a pessoa tem que ter os sintomas para eu pedir os testes. Porque se a pessoa só chega e fala assim, eu quero ver se eu tenho uma alergia, aí eu pergunto, você tem tal sintoma, tal, tal? Não tem nada. Não adianta eu fazer o teste, porque ele dá muito falso positivo. Entendi. Indicando só uma sensibilização e não uma alergia em si. E aí que entram Agora, as restrições. o teste não é que eu vou lá fazer o teste, digamos, se eu tenho algum sintoma, que eu vou experimentar 300 tipos de comida para fazer o teste. Esse sim, esse não, esse sim, não é isso. Você vai me contar o que você tem de sintoma. Entendi. E a gente vai fazer direcionado àquele alimento e aos grupos de risco relacionados àquele alimento. Então, se você fala do camarão, eu vou testar o camarão e vou testar os frutos do mar também, né, em geral. Se você fala para mim do amendoim, eu já aproveito e testo o amendoim e as castanhas. Agora, você falou do leite, é só o leite. E aí a gente pode fazer testes cutâneos de alergia na pele ou através do sangue. Agora, doutora Adriana, assim, eu tenho, digamos, um exemplo, eu tenho alergia ao camarão. Mas eu adoro camarão, eu não gosto de camarão. Então, eu vou lá na farmácia, compro um medicamento que tomo antes, me protege para depois comer. Existe isso ou não? Infelizmente, isso né? não pode. Isso é muito arriscado. Mas existe. Pessoas que fazem isso? Fazem isso. Existe? Não pode. Não pode. Inclusive, eu já tive uma paciente muito interessante que Tenta ela enganar o morava em organismo. outro país onde era fácil de comprar adrenalina, então ela Entendi. falava, eu comia e eu aplicava a injeção. Ok. Então é muito arriscado, não é indicado. Tá vendo? De maneira mais uma alguma. telinha, mais uma telinha. Os principais sintomas, a senhora falou dos sintomas da alergia alimentar, podem surgir até 2 horas depois da ingestão do alimento. Bebida ou aditivo alimentar geralmente incluem, né, Então, é isso. sintomas. As placas vermelhas, que a gente chama de urticária, inchaço, né, que é o angioedema no lábio, na língua, orelha, olhos. Aftas a gente não vê tanto. Agora, nariz entupido e escorrendo, isso só sempre depois do consumo imediato, porque senão isso aqui vai ser todo mundo Entendi. alérgico, Exato, né? é. Isso existe muita confusão. Então, isso aqui é só se logo após, até 2 horas Até 2 após o porque consumo. senão pode ser uma coriza, pode ser um início de um resfriado, uma gripe, Isso, etc. Né? uma rinite alérgica, Exato, é. sensação de garganta arranhando, trancando, coceira, falta de ar, tosse, chiado, dificuldade de respirar, dor abdominal, excesso de gases, vomitou, diarreia, constipação a gente não vê tanto como sintoma imediato. Esses são mais sintomas mais tardios Entendi. que a gente vê,
que Você é não vai aquele tipo evacuar de sangue nas imediatamente, exato, fezes, é o outro tipo de Então, reação. eu espero que você em casa tenha visto essa tela, ela repetiu aí. São esses sintomas que vão demonstrar já um quadro alérgico se instalando. Até 2 horas depois da ingestão. Você comeu 5 horas depois, 10 horas depois, teve sintoma? Não é alergia. Porque são 2 horas após comer aquele alimento, né? Frei, esse tipo de reação. Agora, aquele de sangue nas fezes, cólicas e diarreia, pode sim ser mais Porque tardios. todo o processo, o estômago, o intestino vai Até trabalhar e não é isso. imediato que se vai no banheiro, né? Isso Entendeu? mesmo. Outra tela para nós entendermos aqui hoje. Ô, doutora, isso aí, o que é essa famosa lactose, né? Intolerância, a gente sabe bem, muitas hoje tem intolerância ao time de futebol, intolerância religiosa, enfim. Aí tem intolerância à lactose. O que é isso, doutora? A intolerância à lactose, ela é bem diferente da alergia à proteína do leite de vaca. Intolerância à lactose é o mais comum de todos. Nós somos mamíferos que não fomos feitos para mamar a vida inteira. Então, 80% da população vai perdendo, em certo grau, um pouquinho da enzima que digere o leite, a lactase. Ok. Então, aí são as A pessoas lactase que a gente nasce com ela ou ganha pelo leite materno? A gente nasce com ela. Já a gente nasce com ela, tem com uma ela no certa intestino. quantidade. Isso. E aí, muitas pessoas, ao longo dos anos, vão perdendo. Então, a gente vê que grande parte dos adultos tem sintoma de intolerância. Então, deixa eu ver se eu entendi, né? A gente nasce com essa enzima, substância chamada lactase. Isso. Todos nós temos. Com o passar do tempo, a gente vai perdendo. Isso. Essa lactase é responsável para quebrar essa molécula da lactose. Isso, e se a gente não tem suficiente, quando entra um leite, a substância é maior, então vai dar complicação lá dentro do estômago. Aí o leite fica ali parado no intestino, fermentando, ninguém digere ele. O que fica? Uma coisa parada fermentando. Vai soltando gases, vai dando náuseas, vontade de vomitar, diarreia, dor abdominal. Então, esses são sintomas de intolerância à lactose. Tá. Agora, isso que eu ia perguntar agora, né? A Marianinha foi bem prática aqui. A diferença, então, entre lactose e alergia, doutora? Isso. Então, a lactose é isso que a gente comentou. Agora, a alergia é muito diferente. Quem tem alergia à proteína do leite de vaca não pode consumir os alimentos que são ditos que não têm lactose. Por quê? Quando o alimento tira a lactose, ele só tirou a lactose, que é um açúcar do leite. Entendi. Mas a proteína do leite continua ali. Então, aí está o grande erro dos pacientes. Quem tem alergia, se tiver escrito sem lactose, não é suficiente. Tem que estar escrito sem leite, sem proteína. Por quê? Quem tem alergia, o problema é a proteína do leite. Isso está escrito nos produtos que a gente vai comprar, doutora? Tá. Houve agora uma nova regulamentação que está escrito. Pode conter leite ou contém leite. Entendi. Agora, se só tiver escrito sem lactose, quer dizer que só tirou o açúcar do leite. Mas o leite pode estar ali. O que é momentâneo, o que é definitivo aqui? Ou seja, eu tenho alergia, eu vou ter alergia para a vida inteira. Se eu tenho intolerância à lactose, eu vou ter intolerância à lactose a vida inteira. Ou é só aquele momento, aquele período, tirando o produto, eu volto a ter o vida normal? Como é que é? Existe essa diferença? Existe um pouquinho para as duas. Okay. Quem tem alergia, geralmente são as crianças, então o adulto é difícil desenvolver, embora não seja impossível. Na medicina e no amor, nem sempre, nem nunca. Entendi. Mas na alergia, geralmente na infância, costuma sarar. Tá. Então, alergia. A alergia, a proteína do leite de vaca. Então, depende do tipo. Aquele da diarreia, com sangue, nas fezes, entre 1 ano até 3 anos de idade, sarou. Entendi. Agora, aquela de fechar a glote, a respiração, hoje em dia, em geral, até 80% sara até os 5 anos, mas existem alguns mais persistentes que aí vão fazer tratamento mais definitivo do alergia. Da alergia. Agora, da intolerância à lactose, geralmente, quando é adulto que começa a ter, geralmente é até o fim. Ou seja, tem um processo de intolerância, tem que tirar aquela substância, aquele produto para sempre. Isso. Agora, existem as intolerâncias à lactose transitória. Quando que acontece isso que pode acontecer? Quando você equilibra a lactase, aí pode ser? Se a lactase fica na superfície do intestino, se você tem uma diarreia, um processo viral, aí você machuca o intestino. Entendi, claro. Então, naquele período, você não consegue ingerir coisas com leite. Todo mundo está com diarreia, piora um pouquinho. Às vezes dura um mês até o intestino se recuperar. Então, a gente chama isso de intolerância à lactose transitória, que acontece muito em crianças. Adultos também pode acontecer. Aí depois volta ao normal. Agora, doutora, eu posso, por exemplo, eu faço um exame lá, eu percebo que a minha lactase está baixa. A minha lactase, aquilo que eu nasci, eu posso tomar algum medicamento, eu posso tomar algum tipo de remédio, ou algum tipo de outro alimento para aumentar o número de lactase em mim, doutor?
Se essa transitória, existem os probióticos que a gente pode ajudar a flora intestinal, tá voltando ao normal, para o intestino tá se cicatrizando, revitalizando. Então, isso existe. Agora, se não tem esse processo da pessoa estar doente, ter tido uma virose, a pessoa ou evita os alimentos sem lactose ou compra. Hoje em dia, então, você pode comprar a lactase, vende na farmácia. Hoje tem. E aí você toma lactase e come. Mas sempre com prescrição médica, prescrição porque médica. não pode tomar lactase à torta e direita aí, porque todo medicamento aqui a gente preconiza, assim, jamais a automedicação, principalmente com essa substância que tende a ver, que fica instalada lá no estômago, intestino e por aí vai, né, doutora? Isso mesmo. Maravilha. Mais uma tela? Tem mais uma tela aí? Aliás, tem mais uma tela aqui. Meu querido irmão Frei Reinaldo, parabéns. Parabéns pelo seu aniversário. Parabéns também pelo seu ministério. Que a bênção de Deus esteja cada vez mais com você. Um grande abraço. Queremos hoje pedir ao Senhor que abençoe o Frei Reinaldo, porque ele está de aniversário. E aniversário é uma data muito importante. É a data em que o Senhor Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Em meu nome, em nome de toda a associação, eu quero parabenizar o Frei Reinaldo pelo seu aniversário. Que Deus o abençoe, que Deus te abençoe, Frei. E muito obrigada por tudo que você fez e faz por nós aqui. Por tudo aquilo que você dá de si, para que os nossos irmãos possam, através da TV Século XXI, receber as bênçãos e graças de Deus. Parabéns, muito obrigada por tudo. Olha só, é uma surpresa atrás da outra aqui, né? Tem mais, Mariana? Tem mais, assim, né? Oh, meu Deus, obrigado, Padre Eduardo, obrigado, Irmã Luísa, pelo carinho de vocês. Eu sei que vocês rezam por mim todos os dias. Muito obrigado em nome da Rede Século XXI, da Associação do Senhor Jesus, da TV Século XXI. Meu muito obrigado de coração, viu? Depois dessa linda homenagem, vamos chamar um intervalo, que na sequência temos muito mais, assim. Isso não produz alergia, isso é bom demais, isso não produz alergia. Mas daqui um pouquinho, muito mais informações aqui com a doutora Adriana sobre alergia. A gente volta já.